Olá, está começando mais um TVT Entrevista. No programa de hoje vamos falar sobre a relação de dependência com os meios tecnológicos. Entre eles, a ferramenta que não sai da mão da maioria das pessoas, o celular. Uma pesquisa feita pela revista Time revelou que no Brasil, 58% das pessoas afirmaram que usam o celular a cada 30 minutos e 35% a cada 10 minutos. Vamos discutir a partir de qual momento o hábito se torna um vício. A nossa equipe foi às ruas descobrir a opinião do público. O que você considera ser uma pessoa dependente de celular? Eu acho que a dependência é tudo aquilo que vai te atrapalhar no dia a dia. Eu considero uma pessoa que fica o dia inteiro no celular. Que eu tenho que estar o tempo todo com o celular na mão, que se não tiver já sente aquela necessidade, sente que tem alguma coisa fora do controle. Não consegue interagir com outras pessoas. É como se fosse um vício, um tipo de droga. É quando o WhatsApp para de funcionar e você fica louca da vida. E você se considera dependente? Infelizmente sim, sou dependente. Em partes, assim, quando eu tô em ambiente familiar não muito, mas quando eu tô com amigos, faculdade, bastante. Não mais. Já fui, hoje eu já tô mais... Não tô mais me importando muito com o celular, tô deixando mais de lado. Eu sou bastante. Para discutir esse tema, convidamos a psicóloga formada pela UNAERP, Isabela Supino Ribeiro. Isabela, como vimos na reportagem, hoje muitas pessoas utilizam essa tecnologia. Mas como podemos identificar se uma pessoa sofre desse problema? Certo. O uso saudável do celular não acarreta situações problemáticas à vida da pessoa. Nesse sentido, quando isso passa a gerar transtornos no ambiente familiar, distanciamento das relações reais e não virtuais, quando passa-se a viver aquela relação virtual como algo mais intenso do que o real, é possível que a pessoa esteja desenvolvendo a nomofobia e necessite de ajuda. Nesse sentido, é importante que o quanto antes isso seja detectado, essa ajuda seja buscada. O uso excessivo pode atrapalhar e desconcentrar das atividades do dia a dia? Sim, o uso excessivo acarreta a procrastinação da atividade diária e a pessoa acaba causando muitas vezes problemas em seu ambiente de trabalho e da resolução de suas atividades corriqueiras e necessárias para o bom desempenho, seja profissional, seja familiar ou seja até mesmo em seu círculo social de amizades e relacionamentos. Atualmente, o uso do celular passou a ser indispensável no nosso dia a dia. Como diferenciar o uso comum da dependência? Certo. A dependência, ela vem junto a diversas mudanças nos hábitos saudáveis da vida da pessoa. Então, os hábitos alimentares são modificados em decorrência do direcionamento ao seu tempo útil para a utilização do celular. Ocorrem sintomas quando um simples ato de esquecer o celular em casa gera muitos conflitos internos e muita indisposição da pessoa que muitas vezes deixa suas atividades, deixa os seus compromissos para poder buscar esse celular, para ter acesso a essa conexão com o mundo, a qual ele se sente sem estabelecimento desse vínculo ao estar distante do aparelho. Então, neste sentido, você pode perceber que não é algo saudável, destinado a algo que realmente seja necessário, mas sim um uso abusivo que foge do controle da pessoa. A nomofobia é um problema que deixa a pessoa angustiada porque ela fica o tempo todo com o celular. De onde que esse termo surgiu? Certo, esse é um termo surgido na Inglaterra. Tá? Ele vem da junção das palavras nomobilephobia, que nos remete a essa ideia do medo de estar sem o aparelho móvel que traz essa conexão com o mundo em que a pessoa se coloca como dependente. Então, a partir do momento que não está com o aparelho, se sente desconecto a tudo isso. O problema é real. Numa mesa de amigos, trabalhando, estudando, dirigindo, conversando, não deixam o celular de lado. Cuidado, os chefes estão de olho. Olha só o que essa imobiliária fez, veja na reportagem. Não consigo ver qualquer pessoa andando pelas ruas que não esteja com o celular em mãos ou mesmo dirigindo. Eu acho que esse é o ponto perigoso. A partir do momento que as pessoas deixam de estabelecer seus laços de pessoalidade, de família, então de uma certa forma nós nos tornamos dependentes porque a vida e a conectividade que as pessoas esperam de nós nos tornam, de uma certa forma, dependentes. Mas penso que existem alguns níveis de dependência a se entender.
aquela que é sadia e aquela que atrapalha a sua vida pessoal. Hoje é proibido o uso do telefone pessoal na empresa, tá? Podendo somente utilizar o corporativo. Nós estávamos com um problema muito sério com desvio de tempo. Dentro do horário de trabalho dos funcionários, eles estavam utilizando o celular pessoal num período muito grande, atrapalhando muito o desenrolar do trabalho. Isabela, como vimos na reportagem, as empresas buscam uma saída para coibir o uso do aparelho celular no ambiente de trabalho. Essa seria uma das soluções para coibir essa ação? Em primeiro ponto, é necessário a conscientização de que essa fobia gera sintomas bastante dolorosos a quem a detém. Então, é necessário cuidado não apenas em tomar medidas. Essas medidas serão válidas se elas tiverem, junto a isso, a informação sobre o que é a nomofobia, como esses sintomas aparecem, quais são esses sintomas para que as pessoas possam identificá-los e, acima de tudo, a conscientização de que é necessário um tratamento. A partir disso, a empresa consegue não apenas impor, mas tratar o seu funcionário como um todo, se preocupar com a qualidade de vida dele e assim, sem que ele possa, dentro do seu ambiente de trabalho, estar com aquela angústia e aqueles sintomas que nós comentamos, que podem vir a atrapalhar também o bom desempenho profissional dele. Os sintomas pela abstinência são os mesmos de pessoas com dependência química? Sim, a pessoa em abstinência pelo uso do celular, ela pode apresentar sudorese, tremor, descompasso nos batimentos cardíacos, então são sintomas sim bastante semelhantes. Uma pessoa dependente consegue mudar os seus hábitos sozinha? É importantíssimo neste caso que a pessoa seja acompanhada por um psicólogo ou um psiquiatra, porque em geral a nomofobia ela vem acompanhada de outros transtornos de ansiedade, como o transtorno de estresse pós-traumático, o transtorno bipolar e até mesmo a depressão. A partir de que ponto essa pessoa precisa procurar um tratamento? É preciso procurar o tratamento assim que os sintomas forem identificados e principalmente quando a sua vida pessoal estiver sendo afetada por isso. Quando seus amigos passam a se queixar que você está distante nas conversas, quando no seu trabalho você recebe advertências por conta da sua má conduta ou de algumas atividades em atraso, ou quando a si mesmo está sendo prejudicado por estar desconectado da vida real e somente a vida virtual. Isabela, no Brasil existe alguma clínica especializada que trata esse tipo de transtorno? Em geral, as clínicas voltadas para a saúde mental, em que contam com psicólogos e psiquiatras, estão preparadas para lidar com esse tipo de transtornos. Hoje a maioria tem acesso ao celular. Há uma faixa etária que mais atinge? Sim, a faixa etária mais atingida atualmente são os jovens de 13 a 25 anos. E quais outros problemas a nomofobia pode desencadear? A nomofobia pode trazer problemas como a depressão, pode trazer também os transtornos alimentares, incongruências no sono, pode, além disso, fazer com que a pessoa tenha rompimentos em seus relacionamentos e até mesmo a perda do trabalho. As crianças que convivem desde muito novas com os aparelhos telefônicos têm uma tendência maior de adquirir essa doença? Tem alguma maneira de que possa ser evitada? Sim. O comportamento instalado desde cedo, é importante ressaltar que ele pode também provocar problemas no desenvolvimento da criança e do adolescente, problemas com foco, com a disciplina e com a atenção dessa criança ao longo da sua vida. Uma maneira que os pais podem se atentar a isso é direcionar a criança para outras atividades do mundo real que sejam também de tamanho interesse como as do mundo virtual. Assim, a criança poderá encontrar prazer em outras questões e poderá deixar um pouco esse aparelho para poder vivenciar esses outros aspectos. É importante que os pais tenham muita determinação ao impor limites de horários e frequência com que essas crianças e adolescentes terão acesso. Sempre se lembrando que para acesso à internet, celulares, utilização desses meios virtuais de comunicação, é extremamente importante que sempre tenha um adulto acompanhando o menor, para que possa evitar diversos crimes virtuais que temos conhecimento na atualidade. Isabela, se tratando de uma dependência da nova era, qual a nova abordagem que os psicólogos estão dando a esse problema?
A abordagem adotada para esse tratamento mais comum é a abordagem cognitivo-comportamental, encontradas em clínicas de saúde mental e também em consultórios particulares de psicólogos da área. Hoje, existe algum centro de apoio para os viciados? Atualmente, temos nos organizado na classe dos profissionais de saúde mental para atender essa especificidade, mas em todos os centros que acolhem dependências e transtornos na área de saúde mental, recebem esse tipo de dependente e tem toda a base de tratamento para essa modificação do comportamento, seja medicamentosa, se for em um nível mais elevado de dependência, ou seja terapêutica, se ainda houver possibilidade de tratamento deste comportamento adotado. A nomofobia pode agravar algum problema ou distúrbio que a pessoa já tenha? Sim, pois o quadro de ansiedade que a nomofobia gera na pessoa, com os sintomas destacados, e essa dependência, esse abuso da utilização, faz com que as outras questões de ansiedade sejam exacerbadas. No caso, a somatória do processo de ansiedade, em que os sintomas são cada vez mais progressivos, e sendo que se não houver o tratamento para remissão desses sintomas, pode chegar a agravar o quadro ou desenvolver ainda novos transtornos diferentes daqueles instalados até então. Bom, e chega ao fim o programa de hoje. Isabela, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço o convite. Obrigado. Obrigada. Obrigada. O TVT fica por aqui. Até a próxima semana.